E agora eu quero passar a palavra para o Ronaldo Montiel, que, como a Mila que falou antes, ele também faz parte do Comitê de Inquilinos de Somerville. E ele vai compartilhar sobre os nossos direitos como inquilinos. E eu vou compartilhar os slides. Boa, boa noite a todos. Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui pela primeira vez. E eu também quero ahn, agradecer os nossos organizadores, Sam, Camila. É muito bom ver as pessoas aqui pela primeira vez, pessoas que ouviram falar bem no cast. É bom que essa mensagem está sendo comunicada por aí. O que eu gostaria de fazer hoje é dar umas dicas, uns conselhos que eu tenho discutido com a Samantha. São dicas importantes para novos inquilinos em Somerville e também para pessoas que moram aqui há um bom tempo também. Pode haver coisas que eles ainda não sabem. Algo que eu achei muito interessante para mim é que todos os inquilinos têm direitos, de acordo com a lei. Não importa a sua situação imigratória, vou repetir isso. Qualquer residente de Samuel de várias cidades em nosso estado tem direitos jurídicos, independente da sua situação imigratória. Então, a situação imigratória não deveria ser um obstáculo para a pessoa acessar os direitos. Ninguém pode abusar de você onde você mora. Então, a informação que vamos compartilhar, a outra notícia é que se você se mudou recentemente para um apartamento novo em Somerville, nós gostaríamos de saber que vocês soubessem dos direitos que você tem como inquilino em Somerville, especificamente, que é um pouquinho diferente dos direitos estaduais. Você pode também fazer reclamações e registrar queixas se o proprietário não estiver compartilhando seus direitos com você, informação sobre os seus direitos. Se eles não fizerem isso, eles não podem discriminar contra você, também não podem retaliar contra você. Você pode dar queixa por qualquer dessas coisas. Uma dica que eu quero dar quando você for pagar seu aluguel, se você paga aluguel, não pague em dinheiro vivo. Vou repetir. Às vezes, sem saber, a gente erra e paga com dinheiro vivo, pensando que todo mundo tem boa fé, que vai dar tudo certo. Não é bom pagar com dinheiro vivo. Pague sempre com um cheque pessoal, cheque visado, vale postal. Se você for pagar em dinheiro vivo, tenha certeza que o proprietário te passa um recibo assinado. Vou falar de outra informação importante agora. Se você atrasar o pagamento do aluguel, se for menos de 30 dias, eles não podem cobrar uma multa. Após 30 dias, se passou 30 dias da data que é devido, eles podem pedir uma taxa adicional. Mas antes desse prazo de 30 dias, do dia que o aluguel precisa ser pago, eles não podem cobrar taxa de atraso. É algo que é muito valioso saber. Durante o contrato de aluguel, você não pode, eles não podem aumentar o aluguel. Se você tem
um contrato de aluguel vigente que está em dias, eles não podem vir falar que vão aumentar, seja por 300, 500, quanto que seja o valor. Eu sei que tem gente que tem aumento de até US$ 2.000 aqui em Somerville e em outras cidades também. Agora, se você tem um contrato assinado que está em vigor, eles não podem fazer isso durante a pendência do contrato. Eles teriam que anular o contrato e aí eles poderiam aumentar o aluguel. Ele tem que te dar notificação adequada, tem que pelo menos passar um período de aluguel, ou seja, se você paga aluguel por mês, eles têm que te dar pelo menos um mês de aviso prévio, ou um pouquinho mais antes de aumentar o aluguel, se não houver contrato de aluguel. Sabemos que às vezes eles abusam o poder deles e não avisam as pessoas. As pessoas não sabem dos direitos que eles têm, eles aumentam os aluguéis de forma ilegal. Terceira questão, você não precisa aceitar o despejo e se a escolha for aumentar o aluguel ou ser despejado, pode ficar com calma e procure ajuda na justiça, porque, como nós falamos, não importa a sua situação imigratória, isso não vai definir o que acontece. Isso não influencia se você tem direito à assistência com essa questão ou não. Eu queria falar outra coisa bem interessante. Isso é sobre assistência disponível, que você pode conseguir como indivíduo que mora em Somerville e também em outra cidade também. Pode haver variação de cidade para cidade sobre as leis, mas os inquilinos sempre têm direitos, da mesma forma que o proprietário do imóvel tem direito. Você tem o direito de conseguir auxílio aluguel, você pode fazer um pedido, mas se você não pedir, você pode pedir assistência com aluguel. Número dois, você pode também conseguir a assistência para pagar pelos serviços públicos, conta de luz, gás, etc. É só procurar as pessoas que podem te ajudar com isso. Não fique com vergonha, não seja acanhado, procure ajuda. É importante. Estamos falando da sua segurança e da sua moradia. Você precisa correr atrás dessa assistência. Você também pode pedir a moradia pública ou subsidiada. Nem tudo está perdido. Se você estiver numa situação difícil com o imóvel onde você mora. Às vezes nós não sabemos as leis, não sabemos a assistência que está disponível e acabamos não procurando ajuda, mas nós podemos e precisamos pedir ajuda e podemos ter sucesso. Muita gente durante a pandemia e até agora continua a receber assistência de agências diferentes, mas você tem que procurar. O fato de você procurar assistência com moradia não afeta a sua situação futura. Se você quiser pedir, por exemplo, você não vai se tornar um ônus para o governo. Você não, a assistência com aluguel não te afeta dessa forma. Muita gente não sabe disso e prefere estar morando numa situação muito difícil e não procura ajuda. Então, por favor, saibam que você tem toda a liberdade de procurar a ajuda que você precisa, especialmente se você tem filhos menores de idade, eles podem ser bem afetados pela mudança de uma cidade para outra. Essas coisas são importantes saber. Você pode procurar esse tipo de ajuda. Outra coisa muito importante é que nós estávamos conversando com a Sam ontem, quando vocês se mudarem para um apartamento,
é preciso que a, o aparelho que mede o seu consumo de eletricidade e gás, o registro tem que ser separado para cada apartamento, porque senão aí você paga só pelos que você consome e não pelo que as outras pessoas estão consumindo. Então é muito importante manter os registros separados. Então essas ideias, para mim, foram muito úteis quando eu fiquei sabendo. Quanto mais você sabe, eu aprendi com a Sam, conversando com ela, e obrigada do Sam pela sua paciência, sua orientação. Nós queremos que vocês saibam que vocês têm o direito de ter um lar seguro e limpo. Seguro porque para você se sentir seguro lá, é o lugar que você vai morar, você tem que se sentir em paz e seguro. Há leis e o proprietário do apartamento precisa desempenhar todas as responsabilidades que ele tem pela lei. Você tem direito de morar num lugar seguro e, claro, limpo, saudável para a sua saúde, tanto física quanto espiritual. Voltando agora, dando a palavra a Sam. Obrigado, Reinaldo. Ficou bem claro e teremos tempo para perguntas no final. Eu agradeço você por toda essa informação para todo mundo. Eu vou a- falar agora sobre mais umas coisas aqui. Isso aqui é uma visão bem geral e a gente poderia passar bem mais tempo falando sobre isso, sobre serviços públicos, por exemplo, despejo, outras coisas assim. Então, isso aqui é uma visão bem geral, por alto das questões. Falando sobre direito a um apartamento seguro e limpo, umas coisas a lembrar. O Renato estava me falando que os proprietários às vezes falam: eu cobro US$ 200 menos porque a calefação não funciona muito bem no inverno, o fogão não está funcionando muito bem, a privada pode ter um monte de problemas. Isso é ilegal. Não importa quanto ele está cobrando de você, o proprietário, o imóvel tem que estar em boas condições. Se houver bolor, ele tem que remover. Se houver baratas, percevejos, ele tem que detetizar. Mesma coisa com camundongos e ratos. E você tem o direito de usufruto pacífico do imóvel. O proprietário não pode entrar no imóvel a hora que eles quiserem. Eles têm que te dar 24 horas de aviso prévio. Você pode até falar: olha, eu não vou estar em casa naquela hora. Você pode reagendar, você pode fazer isso, se for de uma forma razoável. Tem muito mais que eu poderia falar, mas aqui tem um site, madeuptocode.org, tem em vários idiomas, inclusive português. Isso ajuda você a identificar problemas no seu apartamento e saber como resolver. Como o Renato falou, é ilegal a retaliação do proprietário contra você se você pedir algum conserto ou reforma. Eu estou passando aqui rápido, eu queria também falar do direito de se organizar. Nós podemos ter esses direitos todos, mas às vezes, se nós estamos lutando pelos nossos direitos sozinhos, talvez a gente não seja respeitado. Essa foto mostra as 5 famílias nesse prédio na Tremont Street, onde estavam enfrentando despejos, aumentos altos de aluguel. Eles formaram uma organização e já estão lá há mais de um ano, pagando o mesmo aluguel, até conseguirem achar uma moradia mais em conta. É um exemplo do que vocês podem fazer. Se você acha que seus direitos foram violados, ligue para a cidade 311. Tem gente lá no Departamento de Estabilidade Habitacional, ou você pode ligar para a gente. A gente manda esses slides para vocês depois da reunião, se vocês quiserem ter. E independente de ter esses problemas nos seus apartamentos ou não,
Espero que vocês se envolvam conosco na luta para maiores proteções pelos inquilinos, todos os inquilinos, e que você possa lutar conosco para fazer valer esses direitos. Aqui está o site. Se você não receber os nossos e-mails que tem alerta sobre ações, vocês podem entrar nesse site aqui, em inglês, perdão, a gente manda um e-mail em vários idiomas. Eu sei que eu foi meio corrido aí, mas eu queria ouvir agora de vocês, quem quiser compartilhar alguma coisa, talvez vocês tenham uma pergunta, talvez nós não tenhamos todas as respostas, talvez alguém saiba aqui, quiser compartilhar uma experiência. Eu gostaria de compartilhar uma experiência que ocorreu quando eu morava aqui. Mais uma vez, eu estou muito feliz de ter me conectado com esse grupo, saber que existia. Espero que não seja tarde demais. Que bom conhecer vocês. Nos últimos 4 anos que eu moro aqui, eu, minha esposa, meus filhos, nós passamos por muita coisa porque nós não tínhamos apoio, não sabíamos onde ir para conseguir ajuda. A gente passou muita coisa. Por exemplo, em dezembro, a pessoa que estava alugando o apartamento para a gente não deram um contrato de aluguel, a gente não sabia com quem falar, a gente quase não achou um lugar para morar desde dezembro. E então a gente estava procurando ajuda de pessoas diferentes, mas não conseguimos achar. E no final, felizmente, achamos um lugar para passar o mês de janeiro. Outra coisa que aconteceu com a gente é, por exemplo, talvez por causa da necessidade de achar um lugar para morar, às vezes a gente aceita apartamentos que estão em más condições ou apartamentos que têm muita deterioração, cheiro ruim, bolor. E às vezes a gente não sabe ah, como comunicar isso, quem pode nos ajudar a reclamar e dar queixa dessas coisas. E a última coisa, o apartamento que a gente mora agora, o proprietário aumentou o nosso aluguel esse ano. Nós temos um contrato. Ele fez a gente assinar um contrato, um papel que aumentava o aluguel por quase US$ 300. E nós não sabíamos quem podia nos ajudar, não sabíamos se era um contrato legal ou ilegal. Às vezes a gente não sabe as leis e as regras. E, às vezes, se a gente não concorda com algo, a gente tem que achar outro lugar para morar. Obviamente, porque a gente tem filho, não queremos ficar sem uma casa e a gente acaba assinando o contrato, aceitando tudo, mas muitas vezes a gente não sabe se é legal o que eles estão fazendo ou não. Então eu estou muito feliz de estar aqui com esse grupo. É muito bom sentir apoio e saber que tem um lugar que nós podemos conseguir assistência e no qual a gente pode confiar para receber assistência. Que bom, Rodrigo. Obrigado por compartilhar as suas experiências. Você tocou em vários pontos. Aumento de aluguel é algo que a gente enfrenta bastante. É a opção quando você está se deparando com um aumento de aluguel. A gente apoia as pessoas a negociar e ficar, então, se possível, pagando um aluguel não muito diferente do antigo. É bom você ter se conectado conosco. A gente conversa com você depois da reunião. Talvez mais uma pessoa, alguém tenha um comentário, algo para compartilhar, depois de ouvir sobre os direitos dos inquilinos. Que é assim. Tem mais alguém que quer compartilhar antes de eu falar? Eu não quero usar o tempo se tem mais alguém que não falou. Então, isso tem a ver com a questão que o Diego colocou no chat, um pouquinho sobre.
e o que o Rodrigo compartilhou aqui, de condições de apartamentos, ter que se mudar, aumento de aluguel. Quando eu morava em Mattapan, eu assinei contrato de aluguel que a proprietária do imóvel escreveu ela mesma e depois fiquei sabendo que eu tive que ligar para o serviço de vigilância sanitária de Boston porque houve um alastramento de mofo no apartamento. Eu fiquei sabendo através disso que meu apartamento era um imóvel ilegal e ela poderia ter acabado pagando para eu me mudar, mas eu não fiz valer esse direito porque ela também tinha filhos e eles eram uma família de classe média, mas na época, foi durante a pandemia, meu filho ficou doente, então eu não queria ir ficar com outra pessoa e talvez infectar eles com Covid. Eu estava dormindo na minha van e meu filho foi ficar com o pai. Finalmente eu encontrei um apartamento para morar. Foi depois de um ano que morando lá que eu descobri o CAS e consegui ajuda do programa de assistência de moradia. Comecei a vir nas reuniões. Eu só queria dizer, especialmente a quem está aqui pela primeira vez, um dos professores quando eu estava fazendo meu mestrado é que você não sabe o que você não sabe. E eu pensei, é óbvio, mas continue falando dessas reuniões para os seus amigos, vizinhos, compartilhe nas redes sociais, convide seus amigos a comparecerem, conversem sobre a assistência que tem disponível, sempre que vocês puderem, mesmo se vocês acharem que alguém talvez está com uma moradia segura, talvez eles não estejam querendo mostrar que estão passando necessidade. Então, eu quero incentivar vocês a continuarem a espalhar essa informação, porque muita gente acaba sendo deixada para trás, infelizmente. Obrigado, Cassie. Agradeço você compartilhar suas experiências com todo mundo. Sinto muito você ter passado por essa experiência horrível, mas você usou isso para te inspirar a se envolver aqui. E nós realmente agradecemos tudo que você tem contribuído nesse movimento aqui. Então, antes de dar a palavra para a Amanda, que vai falar sobre o impacto das universidades, eu queria, Elizabeth, ouvir se você puder falar, porque essa é uma das maneiras que vocês podem ajudar um de seus vizinhos, Elizabeth. Então, se você puder falar bem rapidamente, Elizabeth, o que que eles podem fazer para apoiar a sua situação, seria ótimo. Oi, pessoal, boa noite. Eu gostaria só de dizer que é, isso tudo que foi falado aqui, eu passei por isso, ainda estou passando, né? Não sabia de meus direitos nenhum, e finalmente, graças a Deus, depois que o CAS me encontrou, agora as coisas estão caminhando. Então, no próximo dia 21, às 7 horas da noite, tipo, o dono da minha casa está tentando um permite para poder construir. E nós temos que sair daqui. Então, a gente está tentando ganhar mais tempo. Então, ele está mudando o zoning dele, que eu não sei muito bem o que quer dizer isso, mas é uma mudança que ele teve que fazer aqui no projeto dele para destruir. Então, no dia 21 agora de setembro, às 7 horas da noite, vai dar na quinta-feira que vem, vai ter um Zoom em mira no Zoom. E eu gostaria de convidar todos para participar, para me apoiar, porque eu estou lutando para me poder continuar a ficar aqui em Summerville. E se as pessoas, né, puder falar com, né, no dia, acho que cada um vai ter 2 minutos para falar. Aí eu vou, falar que eu preciso, né,
de tempo, que eu preciso ficar aqui, meus filhos moram comigo, eles trabalham aqui e tal. Vai ficar difícil para mim ter que ir para muito longe. Meu marido não tem carro, ele não dirige, é aposentado, então, enfim. Espero contar com a ajuda de todos para participar dessa reunião e dar a opinião de vocês lá, o que vocês acham que pode ser feito. Acho que essa é uma das boas maneiras da gente ficar sabendo do problema de todos. Muito obrigada, gente. Obrigado, Elizabeth. É dia 21 de setembro, então, quinta que vem, vai ser à noite. Nós vamos mandar os links para vocês poderem se conectar. Tem uma opção de comparecer em pessoa? Não, é só no Zoom, né? Tá. A gente vai mandar os links. Espero que todo mundo possa comparecer e apoiar a Elizabeth e a família dela. Obrigado. Então, vou passar a palavra para a Amanda agora. E ela vai falar sobre o impacto das universidades locais, como que elas afetam o mercado de imóveis. E eu estou com a câmera desligada porque o meu Wi-Fi está meio capenga aqui. Então, primeiro eu quero dizer que boa sorte, Elizabeth. Nós vamos estar lá quinta-feira para te apoiar. Então, hoje eu quero falar sobre como todas as universidades em volta da gente impactam a nossa comunidade. Eu trabalho numa universidade, já trabalhei na Lesley, no MIT, e agora eu trabalho na UMass Boston. Então, eu entendo muito bem os dois lados dessa questão. Eu acho que o que nós vemos dos alunos que vêm aqui nas nossas comunidades e dificultam a encontrar moradia, o aluguel sobe, eles não são muito envolvidos nas comunidades, talvez eles tenham festas muito barulhentas, mas na verdade esse não é o maior problema, não. Nós queremos falar sobre quem está se beneficiando com as universidades presentes em Somerville. As universidades é que estão se beneficiando, especialmente as que não têm muita moradia própria para os alunos, porque aí as comunidades em volta é que acabam sendo onde os alunos delas moram. Então, os alunos estão usando todas as facilidades e recursos de Somerville e eles atraem os alunos, dizendo que aqui é um bom lugar para eles encontrarem moradia para estudar na universidade. Próximo slide. A coisa que eu queria falar aqui é do programa piloto, Payment in lieu of Taxes, ou seja, é algo que as universidades aqui conseguem fazer para evitar pagar imposto. A universidade faz um acordo com a cidade, eles podem dar um pagamento voluntário em vez de pagar imposto. Pode ser qualquer valor. Então, se você pensar, uma universidade enorme que tem aqui por perto, as universidades não estão pagando os impostos que eles poderiam pagar por todos os imóveis que eles têm aqui na cidade. Próximo slide. Eu acho que esse emoji demonstra muito bem aqui. A Trust, por exemplo, que é perto de Somerville, tem um acordo piloto com Somerville, já que a Trust é uma instituição de caridade sem fins lucrativos, eles só têm que pagar US$ 700 mil no programa Pilot. Se eles pagassem imposto de verdade, eles teriam que pagar 4 milhões. Então, será que realmente é uma instituição de caridade quando eles estão recebendo esse desconto enorme nos impostos e estão lucrando de outras formas? Por exemplo, a Tufts recebe serviços locais, bombeiros, polícia, serviços municipais de Somerville. Ah, eles estão com matrículas aumentam,
em aumento, tem mais alunos usando os recursos por aqui, só que Sunnyvale só recebe essa quantia irrisória em vez de receber os impostos que eles deveriam receber. Também quero ressaltar que a Tufts, na verdade, paga. ahn, só tem um erro aqui no slide, isso que está me distraindo aqui, é US$ 1 bilhão, não US$ 1 milhão. A Harvard paga Cambridge, um acordo pilot, eles pagam só 4 milhões, deveriam pagar 40 milhões. Eles têm um desconto, pagam só 10% do imposto que eles deveriam pagar. Eles têm sua própria empresa de administração de imóveis associada com a universidade. Vocês estão me ouvindo ainda? As universidades têm toda essa propriedade e aí as comunidades não se beneficiam desses impostos que eles poderiam estar recebendo para ter moradia pública, etc. Essas instituições valem US$ 1 bilhão. Esses acordos de piloto que eles não são voluntários. Tá, a gente dá algum dinheiro para vocês não reclamarem. Esses acordos são só para instituições que têm pelo menos US$ 15 bilhões de reservas. É muito dinheiro. Ah, e nossas comunidades poderiam o, se beneficiar bastante se essas universidades pagassem os impostos que deviam. Aqui tem um deputado estadual, Eiderhoven, que representa alguns de vocês daqui de Sunville, dependendo do bairro. Ela apresentou um projeto de lei na Assembleia Estadual. A Amanda sabe falar mais, porque ela que preparou essa apresentação. Ela me mandou uma mensagem. O Wi-Fi dela tá ruim. Eu vou tentar explicar. Essa deputada Eiderhoven ajuizou um projeto de lei que obrigaria essas instituições que valem bilhões de dólares a pagar mais dinheiro que as cidades realmente poderiam usar. Então você vê quem consegue trabalhar e se beneficiar com a riqueza dessas instituições são os bostonianos brancos e pessoas de outras cidades. Acho que a Amanda já falou de alguns impactos na comunidade local. Está quase esgotando o prazo. Vou passar. Eu espero que não perca nada importante. O que que nós podemos fazer, então? Se essa é uma questão que interessa você, que vocês querem trabalhar, tem um grupo chamado Pilot Working Group, e eles estão trabalhando para conseguir adiantar esse projeto de lei que essa deputada estadual apresentou para que as universidades e outras instituições com reservas bilionárias, que são organizações tecnicamente sem fins lucrativos. Amanda também queria incentivar que os alunos universitários se registrassem como eleitores aqui nessa cidade. E que estamos falando das universidades pagarem impostos justos. Qual é a responsabilidade que eles têm com essas comunidades? Amanda já voltou? Vocês estão me ouvindo agora? Estamos, sim. Sinto muito, o Wi-Fi aqui é ruim, por estar ruim, aliás, por causa da tempestade. Acho que você falou de tudo, só queria fechar dizendo que se você mora em Somerville, tanto faz quanto tempo vocês moram aqui, nós somos uma comunidade importante para alunos e para os residentes de longa data. Obrigado, Amanda. Agradeço você pesquisar essa questão, compartilhar isso com a gente, eu acho muito interessante. Temos uns 2 minutos ainda. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa sobre essas questões aqui. Vou ver se alguém abre o microfone, levanta a mão aí. Vamos ver.
Eu coloquei uma pergunta no chat para Amanda. Ah, tá. Obrigado, Gary. Você falou, você pode citar artigos e outras fontes de informação que representam qualquer organização que está em oposição a esse programa Pilot. Eu também gostaria de saber como esse programa Pilot foi estabelecido. Você pode falar sobre isso, Amanda? Sim, eu tenho algumas anotações que eu coloquei aqui, que eu tenho para essa apresentação. Não tenho muito, só o Pilot Action Group, que é a maior organização, a Assembleia Legislativa a Assembleia Municipal de Medford está pressionando a pagar mais e a deputada estadual mencionada antes também. Se eu descobrir outras organizações, eu acrescento no e-mail que eu vou mandar. Tá certo. Obrigado, Gary, pela pergunta. Obrigado, Amanda. De nada. Tem mais alguém que quer falar sobre isso? Meredith? Quero pressionar ninguém, não, tá? Bom, se não tem mais ninguém, eu queria falar do ponto de vista de alguém que trabalha com os alunos. Isso não é culpa deles, não, tá? Tem muitos estudantes que estão tendo dificuldade em conseguir uma moradia em conta, que nem nós. O problema está sendo criado pelas universidades e por moradias financeiramente inacessíveis. Todo mundo está tendo que lidar com isso. Eu tinha uma pergunta. Isso significa que eu sei que tem alguns prédios que eles alugam para residentes de Samuel que não tem nada a ver com as universidades. Eu não sei se é a Leslie. Conheci alguém que morava em uma das unidades de moradia deles. Você está dizendo que nem esses pagam impostos, são alugados pelas pessoas que não são estudantes, e eles não pagam imposto sobre esses imóveis? Eu acho que a MIT criou moradia acessível a pessoas não relacionadas ao MIT, não está sendo tributado esse imóvel, ah, e não está beneficiando a comunidade que é onde está localizado aquele imóvel. Isso é decepcionante. Muito bem. Obrigada a todos, especialmente a Amanda e Rinaldo. Nós temos uns bons comentários aqui no chat. Acho que agora seria uma boa hora para ir para os grupos separados por idioma, para que todo mundo possa falar livremente no seu próprio idioma, num espaço mais íntimo.